para todas as leituras do apóstolo Paulo. Toda vez que você for ler uma carta de Paulo, tanto faz Gálatas, Efésios, Coríntios, o pano de fundo vai ser sempre que Paulo está preocupado em escrever as necessidades da comunidade de sua época. O que é que ele vai escrever? Conselhos, vai dar orientações, reflexões, ligado à vida da comunidade. É necessário conhecer as motivações que levaram Paulo a escrever todas as cartas que ele escreveu. Nós temos 13 cartas do apóstolo Paulo que ele escreveu. E alguns estudiosos dizem também que Hebreus foi ele que escreveu. E assim, a gente conclama, se for verdade, isso que ele escreveu, 14 cartas do Novo Testamento. Ele possui um amplo conhecimento, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele é um fariseu, ele estudou na faculdade de Gamaliel, ele se formou, ele se preparou ali para estudar a Torá, que é o Antigo Testamento. Nós temos dois testamentos, o Antigo e o Novo. Então Paulo, o ministério dele era focado no Velho, na Torá, na Antiga Aliança. Ele se formou na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés. E esse conhecimento fez ele escrever essas cartas que hoje nós temos para o nosso conhecimento. A compreensão das cartas são um convite à abertura ao Espírito Santo, colocando-se ao serviço da comunidade. Ela exige uma postura frente à sociedade, tanto no tempo de Paulo como no tempo de hoje. Por quê? Porque essas cartas, ela vai abranger todos os nossos dias, todo o nosso cotidiano. As coisas que aconteceram lá no passado, hoje a gente traz para a nossa vida, que as coisas estão acontecendo no mundo, só mudou as épocas e os tempos, mas a gente vê que a palavra de Deus se cumpre em todas as épocas, em todos os tempos em que essas cartas foram escritas. Porque é a palavra de Deus. Ele vai escrever aos Gálatas. Quem são os Gálatas? São os gauleses da Galácia que migraram da Europa e ocuparam a Ásia Menor, que hoje é ali na atual Turquia, no século II a.C. Grande parte dos habitantes eram legionários aposentados do Império Romano. Eram pessoas que viviam ali nas províncias da Galácia, porque é o Império Romano que está comandando, o pano de fundo aqui, é o imperador romano que manda em tudo. Na época de Paulo, o imperador era Nero, o imperador que massacrava, mandava prender, mandava matar muitos cristãos. Então o foco, convertidos passam a viver. Essas pessoas do Império Romano, elas passam agora a se converter ao cristianismo, viver uma nova experiência com uma liberdade na comunidade. Havia judeus que passaram a seguir Jesus na Galácia, mas havia um mercado de escravos naquele tempo. Existiam muitos escravos, que eu sempre falo isso aqui, que os escravos a gente poderia trazer para os nossos dias hoje como uma pessoa que trabalha na nossa casa, uma diarista que vem, então uma pessoa que vem e fica ali trabalhando por um tempo. Mas naquele tempo eles compravam mesmo as pessoas, isso fazia parte da cultura. E esses escravos se convertiam a Jesus. E Paulo vai dizer que a partir desse momento, não só os escravos, mas qualquer pessoa que vier a ser cristão, ela vai ter essa liberdade em Cristo Jesus. Na Galácia havia um intenso mercado de escravos. Muitos proprietários de terras também se converteram, mas a dominação, quem comandava por trás do pano de fundo, era o imperador, era grande Roma. A situação dos Gálatas na política era um governo fervoroso, ditatorial, ditador. Na parte econômica, muitos impostos do império sobre a vida das pessoas. Parece que é a mesma coisa hoje, não muda muita coisa ali. Presta atenção, no social, o povo era humilhado. A gente vê hoje aí como o mundo está de uma maneira tão egoísta, tão mal. Por isso que tem muitas pessoas passando fome no mundo. Por quê? Porque as riquezas, elas não são concentradas em todas as camadas da sociedade. Ela está concentrada no topo da pirâmide, lá em cima da classe maior. E essas riquezas ficam lá, em bancos hoje, trazendo para os nossos dias, ficam em paraísos fiscais.
A maioria da fortuna no Brasil hoje, principalmente dos políticos, estão todos em paraísos fiscais. Aí a pessoa, o que é que ela faz hoje em dia? Ela enriquece e não investe no Brasil, ela vai investir lá fora, compra apartamento, compra tudo e vai para lá, só vem passear no Brasil. E naquele tempo era a mesma coisa, os senadores faziam isso, os imperadores faziam isso, eles compravam as terras e o povo era humilhado, o povo era massacrado, o povo passava fome. Na parte religiosa, tinha de adorar os imperadores. Olha aí, na parte da religião, hoje não, a gente tem a liberdade, até porque a gente vive num país laico. Mas tem países aí que era com o Império Romano. Um exemplo, a China. Você só pode adorar lá o Xi Jinping, ou Mao Tse-tung. Você vai lá para a Coreia do Norte, você tem que adorar quem? O Kim Jong-un que está no poder. Os pais dele, os avós deles que estavam no poder na Coreia do Norte. Se você adorar qualquer outra pessoa, eles te prendem e te matam. E era a mesma coisa que acontecia durante o Império Romano. Então, na política, era uma escravidão tremenda, na economia, muitos impostos do Império sobre a classe social mais baixa. E na parte da religião, as pessoas eram obrigadas, a opressão era tão grande que as pessoas eram obrigadas, quando os césares passavam, as pessoas tinham que prestar continência e adorar. Agora tem um tal de Jesus que está chegando aí, que é maior que César, é maior que todo mundo. É nesse contexto que Paulo vai pregar e ensinar o povo da Galácia que existe um poder, que existe uma liberdade muito maior no mundo do que o próprio imperador, do que toda aquela opressão que os nossos irmãos passaram. Estão entendendo? Dando glória para Jesus. Isso aqui é só uma introdução. Então os Gálatas que se converteram acolheram o Evangelho, acolheram essa liberdade de viver para Cristo. Porque você pode ter todas as riquezas desse mundo, mas se você não tiver Deus, você vai ser sempre vazio por dentro. Salomão foi o rei mais poderoso, foi o rei que gozou de todas as coisas boas dessa terra, e no final da sua vida ele fala que a melhor coisa que tem é você entregar a sua vida para Cristo. Aleluia. Que a riqueza não tira o vazio, que o dinheiro não tira o vazio, que tudo que ele passou, tudo que ele viveu do bom e do melhor, não tirou o vazio dele. A única coisa que preencheu o vazio dele foi o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa hoje na nossa vida. Então essa carta ela vai falar muito dessa liberdade que nós temos em Cristo. Não há mais escravo agora, mas somos livres na pessoa de Jesus. Não há mais judeu nem grego. Todas as pessoas podem agora se chegar a Jesus. Não há mais homem ou mulher, todos nós somos o quê? Um só corpo na pessoa de Jesus Cristo. Você é um corpo, eu sou um corpo, todos nós que estamos aqui, o pastor é um corpo, a obreira é um corpo, o jovem é um corpo, a missionária é um corpo, todos nós que estamos aqui somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos ainda essa liberdade nesse país de falar do amor de Cristo. Tem pessoas que não têm mais essa liberdade, com exemplos que eu ver. As comunidades, tempos depois, se desligaram de Cristo e se separaram da graça. É nisso que Paulo vai falar nessa carta. Por quê? Do capítulo 1, que nós vamos estudar hoje, até o capítulo 5, Paulo vai bater nessa tecla que muitas pessoas agarraram a graça, se converteram. Mas chegou um ponto em suas vidas que as decepções, as tribulações, os sofrimentos, as coisas que acontecem no dia a dia, afastaram a pessoa de Cristo, afastaram a pessoa da igreja. As pessoas se afastaram, se apostataram da fé, abandonaram Cristo. É nisso que Paulo vai falar. É nisso que Paulo vai combater nessa carta, que quando você se converte, você tem que se converter mesmo de coração. E você tem que fazer mesmo a obra de coração ao Senhor e não largar Ele jamais, por qualquer problema que aconteça na nossa vida, porque sempre vai acontecer. Sempre o dia mal vai chegar na nossa porta, mas se a gente é de Cristo e suportar esse sofrimento, essa liberdade que a gente tem dele, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, é só uma introdução, o motivo por que ele escreveu,
missionários, judaizantes, talvez ligados à comunidade de Jerusalém, queriam impor a observância da lei judaica aos Gálatas. Paulo vai dizer que não precisa mais disso. Aqueles rituais que se fazia na antiga aliança, não precisava mais, porque o nosso Deus agora é Jesus Cristo pela fé. A gente não precisa mais daquilo que as pessoas faziam no templo, de lavar a mão, de colocar o pão ali em cima da preposição nas mesas. Não precisava mais disso, porque agora o Messias já tinha vindo e só bastava crer nele. É nessa liberdade que Paulo está dizendo aqui. Ele vai falar da circuncisão. E os judeus queriam que as pessoas que chegassem na igreja logo se circuncidassem, como era no pacto de Abraão. E Paulo está dizendo, não precisamos mais disso, porque agora nós somos circuncidados no coração, só basta a gente ter fé em Jesus. Ele já fez o sacrifício maior. É isso que Paulo estava querendo ensinar aos irmãos. Cara, o culto era centralizado só em Jerusalém, por isso que os judeus desciam para lá 3 vezes por ano para adorar o Senhor. E Paulo está dizendo agora, e o próprio Cristo falou para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade em qualquer parte do planeta. Porque o culto só era em Jerusalém, a pessoa tinha que ir para lá cultuar o Senhor. Hoje não, tem uma igreja aqui, só aqui no Sancler tem 15 igrejas. Então você pode ir em qualquer dessas igrejas e adorar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas o culto só era centralizado em Jerusalém. E Paulo está dizendo que não precisa mais, aonde tiver 3 ou 2 reunidos no nome de Cristo, lá ele se faz presente e abençoa a sua igreja. Aceitação de outra cultura, romana e judaica, perda de sua identidade, aceitação do sistema romano e aceitação da religião judaica. Paulo está dizendo que você pode ser um romano e servir a Jesus, você pode ser um judeu e servir a Jesus. Você pode ser um grego e servir a Jesus. Você pode ser um japonês e servir a Jesus. Você pode ser um brasileiro e servir a Jesus. Só basta ter fé nele. Então nessa carta do capítulo 3 ao 4 e 5, Paulo vai bater na tecla. Salvação vem pela fé. Fé num projeto de Deus. Fé é uma realização desse projeto de Deus, que é a justiça, o amor e a igualdade. Por isso, servir a Cristo é você ter a liberdade nele. Só que essa liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade com obediência e com limite. Eu não posso usar essa liberdade que Cristo me dá para me fazer coisas que eu fazia lá no passado. A liberdade aqui é seguindo os preceitos e a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos confundir. Aqui é o mapa do Império Romano. Olha como era poderoso. Ele comandava toda a costa. Aqui era o mundo da época. Olha aqui, ó. Paulo, o grande sonho dele era chegar na Espanha, mas ele evangelizou toda essa região aqui, ó. Saiu daqui de Jerusalém e foi subindo aqui de Jerusalém aqui. Ele evangelizou toda essa região, chegou aqui na Gália, que é a França, queria chegar na Espanha, mas ele não chegou, ele morreu aqui em Roma, né? Matou ele em Roma, mas ele fez a parte dele, as cartas dele circulou toda essa região aqui. Ele foi um dos maiores missionários que existiu nessa terra. É por isso que ele vai entrar agora na carta, no capítulo 1, que ele diz assim, a saudação vai do 1 ao 5. Olha que ele começa a carta dele. Paulo, apóstolo enviado. Isso aqui é muito importante para cada um de nós. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, se revelou a mim e eu sirvo a Ele. Paulo está dizendo que não foi homem que chamou ele, que quem chamou foi o próprio Deus. Quem é que chamou cada um de nós que estamos aqui? O próprio Deus que nos chamou para fazer essa obra. Você trabalha para Deus, você não trabalha para o homem. O homem é teu parceiro na obra, o teu pastor é o teu guia na obra, mas você serve a Ele. É a Ele que você tem que servir. E quando você coloca Ele em primeiro lugar, aí você faz outras coisas
com coração puro e alegre na obra do Senhor. Porque você não está fazendo a homens, você está fazendo para Deus. E a recompensa vem dele. E só veio o melhor para a nossa vida. Olha, e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4 e 5, olha o que ele vai dizer: que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja dada toda a glória e o amém. Amém. Quando a gente estava na Babilônia, no mundo, lá na outra hora, Cristo, Paulo está dizendo que Ele nos resgatou de lá para nos libertar desse pecado e nos salvar e nos dar a vida eterna do Senhor. É muito forte isso. Agora ele vai exortar os nossos irmãos gálatas que estavam abandonando essa riqueza espiritual. Você sabe quando você se converte, aquele primeiro amor, a pessoa não perde um culto, ela está com todo aquele gás para servir a Deus. Você não pode perder isso, Paulo está dizendo. Aleluia. Resumindo, você não pode esfriar na fé. É isso que Paulo quer dizer. Que a gente não pode abandonar de maneira nenhuma. Olha o que ele vai dizer: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho verdadeiro de Cristo. Não é aquele evangelho que a pessoa só prega, que a pessoa quer ouvir, não. É o evangelho verdadeiro que confronta a nossa vida, os nossos pecados, as coisas erradas que a gente faz. Esse é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque muitos filósofos, muitos estudiosos, mestres da lei, queriam corromper aquilo que Paulo já tinha pregado. E Paulo está dizendo: não, vocês têm que ficar com aquilo que eu já ensinei a vocês, porque não foi o homem que me deu, foi o próprio Deus que me deu. Aleluia a Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 8 a 9. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, ele vai bater na tecla. Se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Não é de Deus. Porque o evangelho verdadeiro de Deus é o evangelho da palavra. Eu não posso chegar aqui e impor minhas coisas para vocês, não. Eu tenho que aplicar o texto e explicar na vida de vocês, porque é a palavra de Deus. Não podemos aceitar qualquer vento de doutrina, Paulo está dizendo. Olha o que Paulo vai dizer: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Por quê? Porque Paulo já passou por muitos processos. Paulo já pegou porrada, Paulo já foi humilhado, Paulo já sofreu naufrágios. Por quê? Por causa de Cristo. Porque se a palavra de Deus não é nada, você acha que ele ia arriscar a vida dele pelo evangelho? Se realmente ele não tivesse tido um encontro verdadeiro com Deus, ele não ia arriscar a vida dele. Mas ele arriscava. Mas ele fazia com amor, porque ele fazia para Deus e não fazia aos homens. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. No original, não seria escravo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Eu não estaria aqui. Por quê? Porque Paulo era poliglota. Paulo falava vários idiomas. Paulo era rico e não precisava estar apanhando pela causa de Cristo. Mas ele diz, nessa carta ela é tão profunda que ele vai dizer que o viver a Cristo é a melhor coisa que tem na vida dele, que aconteceu na vida dele. Foi ele receber a revelação do nosso Deus Jesus Cristo. Tem água aí, né?
Vamos continuar, quase não sabe. Agora ele vai dizer a origem desse evangelho, que foi que deu para ele, que vai do 11 ao 24. Irmãos, quero que saibam, ó, que o evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. Você sabia que se você não crê nessa palavra, Deus não te abençoa no culto? Muitas pessoas não recebem a bênção no culto porque elas pensam que isso aqui não tem valor. Mas se tu pegar cada palavra dessa para dentro do teu coração, nessa noite Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Toma posse dele. Porque essa palavra não é de origem humana. É o Espírito Santo da verdade, gente. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Ele me deu por revelação divina. Eu nem queria, porque ele mandava matar as pessoas, ele mandava prender as pessoas, ele era contra a igreja de Cristo. E por que então essa mudança toda? Porque ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você faz com amor. Olha o que ele vai dizer: não recebi de pessoa nenhuma ou alguma, nem me foi ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Onde foi que ele recebeu? Ele ia para matar a igreja, para perseguir, para prender os irmãos, até crianças, famílias. Isso está lá em Atos 9, você pode ler. E nesse momento que ele pede lá para os sacerdotes, ele pede ali um documento para que ele vá e acabe com a igreja. Porque ele pensa que ele está fazendo certo. É nesse momento que ele vai para Damasco, para prender a igreja, cerrar os irmãos na cadeia, matar os irmãos, é que Deus faz ele cair. É que Deus cega ele e manda Ananias ir lá tirar a escama do olho dele. Naquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Foi nesse encontro que ele teve com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiramente, a gente nunca se desvia. Olha a minha irmã que está aqui, Ana Cláudia, a primeira que Deus chamou. Com quantos anos, mano, você se converteu? Com 14. Meu Deus do céu. 14 anos, veio hoje, olha. 14 anos, tá? Toda a família praticamente evangélica. Até a minha Palominha que está aqui, minha filhinha, olha aí. Nossa herança aí, nessa Palominha, Estezinha. Isso é herança de Jesus. A Estezinha é promessa de Jesus. A minha irmã nem poderia ter filho, tem dois. Samuel e Esté. Meu Deus do céu. Será que esse Deus é poderoso, gente? Olha que Paulo vai dizer. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento. Olha que Paulo vai dizer da vida dele, do testemunho dele. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja, procurando destruí-la no passado, quando ele não conhecia Cristo. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Ele era muito inteligente, porque ele pensava que ele estava agradando a Deus pela lei, pelo aquilo que ele acreditava, mas ele teve encontro com Cristo. E depois que ele teve esse encontro com Cristo, Cristo se revelou a ele espiritualmente. Porque ele não conheceu a Jesus pessoalmente como Pedro e João, não. Foi no sobrenatural que Cristo se revelou a ele. E o Senhor falou para ele: olha, Paulo, é a mim que tu persegue. A minha igreja, Paulo, Saulo, que tu está perseguindo. Paulo estava perseguindo a Cristo. Era a igreja de Cristo que ele estava perseguindo. É isso que ele está dizendo aqui. Mas Deus me separou. Isso aqui é lindo, né? Quando Deus tem um plano na vida da gente. Mas Deus me separou desde o ventre materno, igual Jeremias, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. E não consultei pessoa nenhuma, porque a revelação veio do céu sobre mim. Aleluia. Que revelação! Essa revelação foi tão forte que Deus teve que cegar Paulo. Porque se Deus não cega ele, ele não ia crer.
o Senhor manda Ananias lá tirar a escama dos olhos dele e voltou a visão dele. E naquele mesmo dia o Espírito Santo tomou conta da vida dele. É muito lindo, né? O testemunho desse homem. Olha o que ele vai dizer no versículo 17 e 18. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Quando ele se converteu, ele não foi logo atrás dos apóstolos, ele foi embora para a Arábia. Ele se isolou porque as pessoas não acreditavam na conversão dele. Ele sofreu muito com isso, porque também ele era perseguidor, que quando ele chegava as pessoas, não, lá vem Paulo, tinha medo de Paulo, tremendo. Paulo foi para a Arábia, passou lá quase 3 anos, depois ele volta para Damasco, depois que ele vai atrás dos discípulos, de Pedro, de João, de Tiago, em Jerusalém. Olha, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, depois de 3 anos. Estive com ele 15 dias, mas que encontro, hein? Que encontro de Paulo com Pedro. Isso deve ter sido uma coisa muito linda, muito espiritual. Conversaram sobre tudo. Olha o que ele vai dizer: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus, e que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Quando ele volta, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ele não era conhecido. Apenas ouviu dizer, isso aqui é lindo, ó, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outra hora procurava destruir. Isso aqui é conversão. Isso aqui é uma conversão muito linda, a pessoa abandonar tudo aquilo que ela fazia lá no mundo para vir agora glorificar o nome do Senhor. Ele está dando testemunho aqui, que aquilo que ele está anunciando, que aquilo que ele está ensinando é o próprio Deus que deu para ele, não é de origem humana não. E glorificava a Deus por minha causa. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé, queridos. Nós te glorificamos, Pai, nessa noite por essa palavra. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Também abençoar a cada um de nós nessa noite. Que tu venha, meu Pai, nos proteger e nos guardar de todo mal. Que tu venha nessa noite se agradar do nosso louvor, da nossa gratidão a Ti. Quero profetizar nessa noite as tuas bênçãos, meu Pai. Eu quero profetizar nessa noite as tuas bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Sabe o que Deus está querendo nos dizer nessa noite? Que vale a pena servir a Ele. Sabe o que Deus está querendo nos dizer nessa noite? Que vale a pena a gente largar tudo aquilo que a gente fazia outra hora e servir a Ele de coração. Deus se agrada quando um servo ou uma serva serve a Ele de todo amor e conta testemunho: ei, Deus mudou a minha vida, ei, Deus mudou a minha história, ei, Deus fez coisas grandes na minha casa, na vida dos meus filhos. Maravilhoso Deus, teu Deus que restaura a nossa vida espiritual. Eu quero profetizar nessa noite que tudo que tu vai fazer a partir de hoje na nossa vida vai ser coisas tremendas, vão ser testemunhos tremendos, meu Pai, para a glória do teu nome. A verdadeira conversão, Senhor, é falar do teu amor. A
A verdadeira conversão, Senhor, é não olhar nem para a direita nem para a esquerda, não olhar para homens, não olhar, Senhor, para os irmãos que são falhos, mas olhar para Ti, consumador da nossa fé. Eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, na vida dessa geração que está aqui, dessa juventude que está aqui. Eu profetizo que Deus vai fazer coisas grandes na vida de vocês. Eu profetizo que Deus vai abrir as portas, Deus vai quebrar barreiras, Deus vai abençoar tremendamente ainda esse ano a nossa casa, a nossa família. Senhor, eu te agradeço pela bênção recebida hoje, pela atualização do meu cadastro, meu Pai. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada obreira que está aqui, aqueles que não puderam estar aqui essa noite, mas que Tu venha visitar nessa noite com bênção, com saúde, com prosperidade espiritual e material. Sabe o que te trouxe nessa noite aqui? Foi a mão de Deus que te trouxe aqui. É a mão de Deus que toca no nosso coração para que nós venhamos adorar Ele na sua casa. Então recebe nessa noite a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Recebe aí nessa noite do teu Deus. É o teu Deus que está te dando. Obrigado, meu Senhor, porque foi a tua mão que nos resgatou, meu Pai, do passado. Foi a tua mão que nos tirou do Egito, meu Pai. Foi a tua mão que nos tirou da Babilônia, do sistema, tudo que nos oferece para hoje estamos aqui, como Paulo para dizer, meu Pai, que esse evangelho, que essa pregação, que tudo que acontece na nossa vida não é de origem humana, mas é origem do céu. Vai recebendo, Pai, renovo nessa noite. Vai recebendo renovo nessa noite. Vai recebendo o melhor de Deus para a tua casa, para a tua família. Senhor, visita as nações que estão em guerra nessa noite. Visita nessa noite aqueles que não têm a força para estar aqui, aqueles que abandonaram a tua igreja, a tua obra, estão, Senhor, com seus ministérios parados. Visita nessa noite, desperta, Senhor, a tua igreja, meu Pai, nessa noite, aqueles que estão dormindo, meu Pai. Nos dá força, nos dá autoridade, nos dá uma unção para que nós não venhamos negar a fé, para que nós não venhamos sair dos teus caminhos, porque os teus caminhos é o melhor caminho, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, Senhor, vem a Ti a não ser por Ti mesmo. Que a mão de Deus venha sobre o teu ministério pessoal, que a mão de Deus venha sobre tudo que Tu tem colocado nas mãos do Senhor. Eu profetizo que tudo aquilo que Tu tem pedido ao Senhor vai acontecer. Eu profetizo nessa noite, tudo aquilo que Tu tem pedido ao Senhor vai acontecer, para a glória do nome dEle, porque o evangelho de cruz dEle é o evangelho verdadeiro, é o evangelho que abençoa, é o evangelho que faz coisas grandes, que é a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com os irmãos seja com todos e todos, digo amém. Dá uma salva de palmas.